Doutores, mais um Dr. Talks e hoje com a doutora Luciana Cristina, cirurgiã do aparelho digestivo, com mestrado e doutorado pela USP. Tem muita coisa bacana nesse episódio, acompanha. Hoje estamos aqui com a doutora Luciana Cristina, que você sabe que eu tenho um carinho por você, né? Não é porque tá ao vivo, não, mas eu gosto muito de você. Doutora, especialista, ó, de vez em quando eu vou colar aqui, especialista em hérnia, vesícula e refluxo. Inclusive eu tenho refluxo, né? Então eu sei muito bem da importância de um especialista. Com residência, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo. Então a gente tem aqui conosco uma convidada incrível, uma das nossas mentoradas, e a gente vai estar falando sobre muita coisa bacana. Então para você que é paciente, que tem dúvidas relacionadas a isso aqui, opa, fica que a conversa vai ser de altíssimo nível, tá? Doutora, para que a gente comece esse nosso bate-papo, eu quero que você fale um pouquinho o que te levou a escolher a cirurgia do aparelho digestivo como especialidade. Conta para mim. Eu tive dificuldade, em primeiro lugar, de escolher a minha carreira como sendo uma carreira cirúrgica. E como aluna, eu gostava de cardiologia, endocrinologia, geriatria, psiquiatria. Mas aí quando chegou na cirurgia, quando eu vi a cirurgia mais de perto, no 5º e no 6º ano, consegui decidir que era uma carreira cirúrgica. Mas naquela época eu pensava, acho que vai ser cirurgia vascular. Né? No 5º ano, foi em 2005, faz um tempinho já. Aí vim 5º ano, 6º ano, me formei em medicina e vim fazer cirurgia geral na Unifesp. Comecei a minha residência de cirurgia geral na Unifesp, ainda com a ideia de fazer cirurgia vascular. Mas também aconteceu de gostar de várias especialidades cirúrgicas. As que eu mais gostei foram vascular, urologia e a gastro. Então foi no dia a dia da especialidade que eu consegui decidir. No hospital universitário, no hospital terciário, a gente vê os casos complexos, que não são os casos do dia a dia. E passando em estágios em hospitais menores, eu vi como era o dia a dia do vascular, do cirurgião pediátrico e do gastro. Então, foi dessa forma que eu escolhi a minha especialidade, assim, me apaixonando pelo dia a dia, pelas doenças mais comuns, pelas cirurgias mais frequentes. Foi isso. E a gente já conversou bastante, tive lá na clínica junto contigo, e a gente vê que tem um brilho no olho em relação a isso, né? E tem que ter, porque tanto estudo, tanto tempo investido. O que te encanta mais dentro das cirurgias hepáticas e pancreáticas? A complexidade da cirurgia é um desafio muito grande, requer muito tempo de aprendizado, de especialização, e realmente eu me considero ainda em especialização, em aprendizado, e assim, realmente não é para qualquer especialista. É um desafio na minha vida, é uma meta. Eu imagino. E você está sempre estudando, né? Não tem como. Não tem como Doutorado, parar. mestrado, tudo isso. E você ainda divide espaço, começou piano. Me conta sobre como que tem espaço ainda um pouquinho para a vida pessoal, para curtir o cachorrinho. Qual que é o nome do seu cachorrinho mesmo? É Danoninho. Danoninho, eu Ficou vi isso. famoso agora. Danoninho tá famoso. Ficou E como que famoso. você gosta de idiomas, gosta de viagens? Gosto. Me fala um pouquinho sobre quem é você também, além do jaleco, para as pessoas que estão aqui saber quem é você. Eu desejo retomar quem eu sou. Tá esquecida, tá de lado. Mas eu sou uma pessoa que adora viajar. Não me arrependo de nenhum centavo. Gasto. São os momentos assim mais felizes da minha vida, as melhores lembranças. Eu sempre aproveito para viajar e para estudar. Então eu viajo para a França e estudo francês. Eu viajo para a Alemanha e estudo alemão. Então é sempre uma experiência de muito aprendizado, de crescimento, de diversão. E eu viajo sozinha, faço do meu jeito. Então, é isso que eu gosto de fazer. Gosto de estudar idiomas. Para mim, não é eu estudo porque com uma finalidade. Eu estudo para fazer um estágio, eu estudo porque eu gosto. Na época que eu fazia residência,
Tem gente que sai da residência no final do dia, vai relaxar, vai tomar uma cerveja. Eu gostava de ir pra aula de francês, ou então pra aula de alemão, que era ali pertinho da Praça Benedito Calixto. Você fala um pouquinho de alemão? Um pouquinho de alemão. É mesmo? Que legal. Assim, faz tempo que eu tô sem estudar, né? Estudei alemão até na época que eu tava no doutorado, depois não deu mais pra conciliar. Mas eu quero retomar essa Luciana que gosta disso. Você sabe que eu namorei uma alemã quando era mais novinho. E eu lembrava de algumas palavras, mas eu sei falar. Depois pesquisem o que é, não vamos revelar, mas eu sei. Daí você me fala se a pronúncia tá correta. Ihr liebe dich. Tá correto? Mais ou menos, né? Tá certinho. Aí, danke. Então tem algumas palavras que eu acabei aprendendo por estar ali inserido, né? É legal mesmo, é gostoso isso dos idiomas, das viagens e tudo isso. E me fala uma coisa, dentro de consultório, dessa rotina, qual é aquela pergunta que você mais ouve? Tem uma pergunta que você mais ouve, uma dúvida frequente dos pacientes? Uma que você fala, nossa, essa aqui eu ouço mais. Tem sim. Bom, a patologia mais frequente no consultório é cálculo na vesícula, pedra na vesícula, paciente em pré e pós-operatório. E a pergunta mais frequente é como é que vai ficar a minha vida depois da cirurgia? É isso que eles querem saber. E tem muitos mitos, muitas histórias, né, de restrição de alimentação, de perda de qualidade de vida depois da cirurgia. Então é isso que o paciente quer saber. Quais mitos que você mais ouve por aí relacionado a isso? Todo paciente que tira a vesícula precisa de suplementação. Precisa tomar uma vitamina, alguma coisa. Isso é um mito. Não é todo paciente que precisa. Quem precisa é uma minoria, uma exceção. Né? Então, a maioria dos pacientes não precisa. Um outro mito é que a cirurgia causa diarreia crônica. Isso também não é verdade. Alguns pacientes podem ter alteração do intestino, do hábito intestinal logo depois da cirurgia, ou prende, ou solta. A maioria não acontece nada depois da cirurgia e é autolimitado, assim, resolve com alguns dias, algumas semanas, com ajuste da alimentação. E é isso. Não costuma haver perda de qualidade de vida. A gente faz a cirurgia para que o paciente recupere a qualidade de vida, prazer de se alimentar, fique livre de complicações sérias que podem até tirar a vida. Então, quando bem indicada, a cirurgia é para a saúde, para a qualidade de vida e não o contrário. Legal. E o que você gostaria hoje que todos os pacientes soubessem antes de procurar um profissional, um cirurgião, assim como você? Bom, falando especificamente sobre cirurgia de vesícula, que é o meu dia a dia, é o meu atendimento mais comum. O paciente vê 3 ou 4 furinhos no abdômen, mas ele não imagina a complexidade da cirurgia, os riscos que estão envolvidos, né? A imensa maioria dos casos vai tudo bem, o paciente recebe alta no mesmo dia, no dia seguinte, mas complicações podem ocorrer pela própria patologia, fatores do paciente e especificamente na cirurgia de vesícula, as complicações podem ser muito graves. Precisa de uma equipe especializada no manejo dessas complicações e também de infraestrutura e tecnologias que não estão disponíveis em todos os locais. Então, é muito importante ver a formação do seu médico, a experiência dele com esse tipo de cirurgia e também a infraestrutura e os recursos disponíveis no hospital que você e o seu médico escolheram para a cirurgia. Legal. E qual mensagem você daria hoje para aquela pessoa que está ouvindo a gente e está com dor abdominal frequente e ainda não procurou um especialista e não procurou um médico? Qual mensagem que você tem para essa pessoa? O que eu vejo com bastante frequência no consultório, o paciente com queixa de... às vezes ele nem tem dor, ele tem sintomas bem mais leves, bem mais a menos. Por exemplo, eu como, fico com o estômago pesado, a minha digestão é lenta. Ele leva essa situação por vários anos, não procura atendimento, não investiga, sem imaginar, ele não imagina que pode ser alguma coisa que precisa de tratamento cirúrgico.
Por exemplo, os cálculos na vesícula nem sempre causam dor. Eles podem ficar silenciosos, com poucos sintomas por vários anos, mas num processo de tem uma cólica biliar, inflama, desinflama, inflama, desinflama. E nesse processo, a gente vai criando aderências dentro do corpo. A vesícula vai grudando em outros órgãos. Gruda um pouquinho no estômago, gruda um pouquinho no duodeno, um pouquinho no intestino grosso. Então, quando o paciente for fazer o tratamento dele, a cirurgia dele, mesmo que seja uma cirurgia programada, de forma eletiva, a cirurgia tende a ser mais trabalhosa, mais complicada e com maiores riscos de complicação. Então, quanto antes procurar o tratamento cirúrgico, tem que ser a mais tranquila a cirurgia. Tem cirurgia de vesícula que a gente faz em 15 minutos, tem cirurgia que são 3 horas, tem cirurgia que são 4 horas. E o que influencia nisso é o grau de inflamação, quanto tempo se passou, o grau de complicação que tá. Certo. E por que a vesícula ela forma esses cálculos? Porque a maioria das pessoas acaba se culpando. Será que eu comi alguma coisa de errado? O que influencia exatamente nessa formação desses cálculos dentro da vesícula? A bile ela é composta por colesterol, bilirrubinas, sais, água, que tem uma proporção ideal em que esses componentes não se solidificam, né? Então, por alterações genéticas, hormonais, ou por o paciente ter uma vesícula que não se contrai adequadamente, aquela bile fica parada, esses compostos podem se precipitar. Aí começa formando uma areinha, um microcálculo, que pode ir aumentando de tamanho. Então, é por alteração da solubilidade dos componentes da bile. Certo, legal. E me fala uma coisa, se eu tiro a vesícula, como que fica a minha digestão depois? Me conta. Conto. Tem paciente que acha que vai ficar sem bile. Isso não é verdade, tá? O fígado produz a bile e a vesícula armazena. Então, você agora, antes de operar, a bile está armazenada na vesícula. Quando você vai comer seu churrasco, picanha, bacon, sanduíche, uma Deu comida fome. gordurosa, essa gordura estimula a contração da vesícula. E a bile vai se juntar ao alimento para ajudar na digestão das gorduras. Agora, você tirou a vesícula. Você não tem mais um reservatório de bile, mas o seu fígado continua produzindo a bile. Tá? Só que ela não tem um armazenamento, não tem uma grande quantidade de bile para ajudar na digestão da gordura quando tiver uma sobrecarga. Então, inicialmente, nos primeiros dias e semanas após a cirurgia, pode ter uma intolerância na ingestão de alimentos gordurosos. Você vai, se tentar comer uma feijoada logo após a cirurgia, você vai sentir que não tá indo recomendamos a feijoada, por isso que é importante o acompanhamento pós, né? Vai sentir que uma feijoada na primeira semana após a cirurgia não cai bem. Mas o corpo se adapta a essa situação. Certo. Passando o tempo, a alimentação tende a ser normal. Tem muita gente que adia também essa cirurgia, né? Qual que é o risco que implica nesse adiamento dessa cirurgia? O que é importante? Porque eu quero que você fale com os pacientes, com as pessoas que estão aqui, que estão passando por isso. Eu quero que deixe claro. Pô, se você adiar, pode acontecer esse tipo de coisa. Qual que é a importância dele não ficar adiando essa cirurgia? Bom, vamos citar quais são as principais complicações do cálculo na vesícula. Tem o paciente que está com o cálculo quietinho, sem causar sintomas, a gente diz que ele tem colelitíase. A primeira complicação já é a dor. Muitos não consideram uma complicação, mas é a cólica biliar. Outra complicação é a colecistite, que quando a vesícula inflama e infecciona. Isso já requer um tratamento cirúrgico de urgência, tá? E é uma cirurgia mais complicada, que tende a ser mais complicada, mais demorada, com riscos maiores do que se o paciente tivesse feito a cirurgia sem esse quadro de inflamação da vesícula. O paciente está com cálculo na vesícula e não quer operar, espera mais um pouco. Está com cálculo sintomático e não quer operar, continua esperando.
ele pode ser surpreendido de um dia acordar com um branco do olho amarelo, urina escura, a pele amarela. Foi um cálculo que saiu da vesícula e está agora obstruindo as vias biliares. Agora não dá mais para resolver só com cirurgia. Então vai ter que... É uma situação de urgência também. Tem que internar, tem que fazer outros procedimentos para... Pode ser primeiro ou pode ser depois, né? Depende da situação e do hospital. Tem que fazer procedimento para desobstruir as vias biliares e fazer a cirurgia também. Então, só a cirurgia nessa situação já não resolve. Já são pelo menos 2 procedimentos. Então, as complicações vão acontecendo e o tratamento vai ficando mais complexo, a internação mais prolongada, tratamento mais caro financeiramente. Por isso que é importante não adiar esse tipo de coisa, e na verdade a gente vê a medicina cada vez mais avançando, inclusive você nas redes sociais, trazendo dicas e conteúdos relevantes para que as pessoas, na verdade, se antecipem a tudo isso, né? A gente não precisa esperar, né, pela cirurgia, a gente deve sim fazer exames de rotina, a gente deve trabalhar a alimentação. O que você recomenda tanto lá no Instagram e que você acredita que pode transformar a vida das pessoas para que não chegue na operação, para que não seja necessário a cirurgia? O que elas precisam fazer? É importante passar uma vez por ano? Quais exames são importantes fazer? Conta pra gente. Bom, é importante não ignorar sintomas. E falando do aparelho digestivo, é muito comum as pessoas se acostumarem com um pouquinho de queimação, um pouquinho de enjoo. E passam-se anos sem investigação e sem tratamento, né, de qualquer que seja a patologia. Então, assim, nunca ignore seus sintomas, sempre procure um especialista. E também tem exames que podem ser feitos que devem ser feitos rotineiramente, que podem surpreender situações que precisam ou já de tratamento ou de acompanhamento. Por exemplo, em mulheres jovens, é relativamente comum fazer um ultrassom de rotina e encontrar nódulo hepático. E existem diversos tipos de nódulos hepáticos. Tem hemangiomas, tem adenomas, tem hiperplasias. Alguns não vão causar nenhum mal para o paciente. Não precisa nem mesmo ser acompanhado. Outros podem crescer, se romper, sangrar, principalmente com o uso de hormônios anticoncepcionais, ou se essa paciente ficar grávida. Então, é uma situação que precisa ser avaliada por um especialista, para identificar qual é o tipo de nódulo, precisa acompanhar, precisa fazer um tratamento. Então, é bastante importante avaliar isso. Lá no seu Instagram, eu estava dando uma olhada antes de vir para cá, você tem um conteúdo que você fala assim, medo de anestesia, vamos descomplicar. Eu acho que a cirurgia traz isso da anestesia junto, e as pessoas têm muito medo da anestesia, de não acordar, por exemplo, né? É algo bem recorrente, a gente ouve isso. O que você tem para falar sobre anestesia? Bom, para as cirurgias do aparelho digestivo, as que são feitas por laparoscopia, sempre, né? Sempre que a gente usa laparoscopia, sempre usamos anestesia geral. O paciente dorme, acorda operado. Simples assim, confortável assim, tá? E tem esse mito de não vou acordar, mas isso não acontece. A anestesia geral é a anestesia mais segura que tem. Falam que é mais seguro que voar de avião. É mais seguro que voar de avião. Eu vi um dado frequente, e as pessoas têm muito medo também, sabe do quê? De acordar durante a anestesia. O paciente, ele fica completamente na mão do anestesista. A respiração está monitorizada e controlada por aparelhos. O coração está monitorizado, a pressão está monitorizada. Gota a gota, né? E a atividade cerebral também está monitorizada. Então, não vai acordar no meio da cirurgia. Se você anestesia é algo... uma boa equipe, um bom hospital que tenha os aparelhos necessários para monitorização. Também tem diferença entre anestésicos, medicamentos, né, que alguns hospitais têm, outros não disponibilizam. Então, escolhendo uma boa equipe, não vai ter esses problemas. Então, olha a importância, mais uma vez, a gente ouvindo aqui, da escolha do hospital, né, essa estrutura, porque então não adianta eu ter
um excelente médico e estar em um hospital que não atenda a todas as suas necessidades. Então, fiquem atentos a isso, a estrutura que estão inseridos. Perguntem sempre ao médico de vocês qual a melhor estrutura para que realmente leve a saúde em primeiro lugar, né? Porque a saúde é algo realmente muito sério. E, infelizmente, tem hospitais em que o médico, a equipe médica precisa improvisar. Isso não é adequado e não é seguro. É muito frequente a gente ouvir também aquela dor do lado direito da barriga, né? A gente ouve muito isso, acho que todo mundo dor tem, do lado direito. né? Famosa dor do lado direito, assim. O que é isso? Me conta. A vesícula ela fica localizada no lado direito aqui, coladinha no fígado. Uhum. Então, o sintoma típico de cálculo na vesícula é a dor do lado direito principalmente após ingerir alimentos gordurosos. Isso é o típico. Só que, como eu falei, a gente não deve ficar esperando o típico. Às vezes, só um peso no estômago e uma digestão mais lenta já é a vesícula que está avisando que não está bem. Perfeito. Vamos agora educar um pouquinho o paciente e combater alguns mitos, né? Pessoal, e mitos, o que tem dentro da internet de profissionais, de pessoas, de blogueiros falando sobre determinados assuntos e replicando isso. A internet, por muitas vezes, é um território de ninguém, vamos dizer assim. Então, fiquem atentos de que informação que vocês ouvem, tá? Porque tem muito mito por aí. Vamos trazer alguns deles. Vou te fazer uma pergunta. A gente listou, eu abri uma caixinha de pergunta, médicos, convidados, alunos, amigos, todo mundo mandou um pouquinho e eu trouxe aqui. E é verdade que cálculos na vesícula aumentam o risco de câncer? Olha aí o medo do pessoal, me conta. Sim, infelizmente é verdade. Principalmente se forem cálculos grandes, tipo 2 centímetros, 2,5 centímetros. E se eles ficarem na vesícula muito tempo, muitos anos, causando aquela inflamação crônica. E também se eles estiverem associados a pólipos, né? Que são lesões da parede da vesícula. Então, assim, infelizmente é verdade. E felizmente é raro. O câncer de vesícula é bastante raro. Mas ele é mortal, ele é muito grave. Então, a chance que o paciente tem é descobrir ele incidentalmente. E é possível eliminar os cálculos da vesícula de forma natural, com uma reeducação alimentar, ou não? Esqueça. Não é possível. Olha aí. Esqueça, não recomendamos. Inclusive, existe por aí na internet protocolos de limpeza do fígado, limpeza da vesícula, mas nós não recomendamos de jeito nenhum que isso seja feito. É diferente, o paciente confunde. Quando ele tem um cálculo no rim, nas vias urinárias, ele pode sair espontaneamente na urina. Mas um cálculo que está na vesícula, se ele sai da vesícula, ele vai para as vias biliares, você fica amarelo. Aí ele anda mais um pouquinho e te dá pancreatite. Então, não tem como eliminar naturalmente de forma segura. E esses cálculos, eles sempre causam dor? Não. A maioria, aliás, não causa dor. E como não que causa faz? sintomas. Como que faz para o paciente descobrir qual que é a maior... Esse cara que não sentiu dor, ele só descobre através do exame preventivo? Como que ele sabe, então, que ele tem isso? Se ele não tiver dor, mas der atenção a outros sintomas e investigar esses sintomas, ele pode surpreender o cálculo na vesícula fazendo um ultrassom. Todo paciente que, para mim, fala que está com dor de estômago, gastrite, sempre vai fazer pelo menos um ultrassom, porque pode não ter nada a ver com o estômago, tá? E tem uma situação interessante. Tem pacientes que têm a dor típica da vesícula, come uma gordura e tem a dor do lado direito, e o ultrassom nunca dá nada. Nunca dá nada. E a gente não acha a causa da dor. Tem pacientes que têm microcálculos, tem uma areinha dentro da vesícula. Não dá para ver com ultrassom. Muitas vezes a gente tem que prosseguir a investigação fazendo uma ecoendoscopia. É como se fosse um ultrassom por dentro de uma endoscopia. Só dessa forma que a gente consegue fazer o diagnóstico em alguns casos. E sobre a cirurgia, é muito corte ou é minimamente invasiva? Como que é essa cirurgia? E como que é o pós dela também?
atualmente é minimamente invasiva. A cirurgia aberta com um corte hoje em dia é muito rara mesmo. Mesmo nos casos mais complicados, ainda é possível fazer por laparoscopia. São 3 a 4 furinhos que variam de 3 milímetros até 1 centímetro. Esse maior de 1 centímetro ele vai ficar escondido dentro da cicatriz umbilical. Então, essa é uma cirurgia minimamente invasiva, de recuperação rápida, com pouco desconforto, pouca dor. Eu já ouvi dizer também que tem muita gente que trata a gastrite por muito tempo e depois vai descobrir que, na verdade, não era gastrite, era os cálculos. Como que é isso aí? É um clássico. É É mesmo? todo dia. Todo dia. Todo Então, dia. para quem tem gastrite, A gastrite que não sara nunca. pode ser isso aí. É, no Então, caso. pessoal, tá com gastrite e não resolveu? Será que fez o exame correto? Será que passou num profissional que sabe realmente diagnosticar e te auxiliar em toda essa jornada? Não fique e não adie cirurgia nem nada do tipo, tá? Doutora, que mais? A gente está chegando aqui no final, tá? Da nossa entrevista. Vamos falar um pouquinho. Ah, não, tem mais uma. Ó. E quando o ultrassom ele não mostra nada, mas os sintomas eles são típicos? O que são esses microcálculos? Conta pra gente. São os cálculos bem pequenininhos. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Muitas vezes o ultrassom convencional, que a gente faz pela parede abdominal, não consegue ver. O paciente tem os microcálculos, está causando dor, mas o ultrassom não detecta. Então, nesse caso, a gente precisa ir além, ir para ecoendoscopia. E esses microcálculos, eles são pequenos, mas eles são perigosos, porque eles saem da vesícula, causam obstrução da via biliar e causam pancreatite. Então, a gente tem que ir atrás deles, atrás do diagnóstico. Eu já ouvi dizer também que tem muita mulher que surge nódulo no fígado e daí ela se questiona, será que está relacionado ao uso do anticoncepcional? Tem isso? Tem isso sim. Tem isso sim. Tem os nódulos, a maioria, em mulher jovem, a maioria dos nódulos é nódulo benigno, não é câncer, né? Que fique bem claro já para tranquilizar a todas. Os nódulos mais comuns são o hemangioma, o adenoma e a hiperplasia. O hemangioma não tem nada a ver com o uso do anticoncepcional. A mulher pode continuar usando o hormônio que ela precisar, a reposição, que não vai acontecer nada com o nódulo. Mas o adenoma é um tumor benigno que a gente tem que vigiar e a gente recomenda interromper o uso de hormônios, porque ele pode crescer, pode sangrar e pode até se transformar num tumor maligno. Então, Certo. esse a gente tem que ficar de olho em mulheres jovens, em mulheres que desejam engravidar, porque pode trazer problema. Como que você orienta essas mulheres, esses jovens a detectar esses problemas? Quais são os exames indispensáveis para que eles façam? O primeiro, esse nódulo, geralmente ele é detectado inicialmente no ultrassom de abdômen, que às vezes é o ginecologista que pede, é o clínico geral, é o cardiologista, mas o ultrassom, na maioria das vezes, ele não fala qual é o tipo de nódulo. Daí que ele precisa passar com um especialista para fazer exames mais aprofundados, saber qual é o tipo de nódulo e o que ele precisa fazer. Se ele precisa acompanhar, se continua concepcional, se pode engravidar, se já tem que fazer cirurgia. E me fala aqui, ó, surgiu essa dúvida também. O que é um adenoma hepático? Adenoma hepático é um tumor benigno do fígado. Ele não é câncer, mas ele pode se transformar em câncer. E pode também crescer, se romper e causar sangramento. Então, é um tumor que a gente tem que vigiar. Quando ele está pequeno, a gente continua observando. Se cresce mais um pouco, a gente já propõe o tratamento cirúrgico. E isso é para as mulheres, que tem essa questão do tamanho. Em homens, ele costuma se tornar maligno em 100% dos casos, então sempre tem que tirar. Adenoma não é só doença de mulher, aparece em homem também. Para finalizar, para quem ainda tem medo da cirurgia, sabe que existe o problema, continua adiando mesmo com todas essas informações, como que você tranquiliza este paciente que tem o medo da cirurgia? Não deixe ele sair do consultório com dúvidas.
falo, faça todas as suas perguntas. Fale todos os mitos que você já escutou, que a gente vai discutir se é verdade, se não é. Fale todos os seus medos, os seus medos pra gente poder lidar com eles, pra eu poder te ajudar a fazer o tratamento que você precisa fazer. Então, é conversando e confiando que a sua médica vai estar do seu lado pra tirar suas dúvidas, vai estar próxima, principalmente no período pós-operatório, para te acompanhar. Porque a cirurgia não é uma coisa que a gente submete todo dia. Para alguns pacientes é o dia mais importante da vida dele. Então é importante escolher alguém que você tenha liberdade de conversar, fazer perguntas, questionar, tirar dúvidas e ter confiança que vai estar com você, do seu lado. Excelente. Você sabe que a gente sempre fala sobre isso, sobre essa conexão, sobre essa abertura, sobre o médico se tornar acessível para que o paciente realmente tire todas as dúvidas. Para que isso seja realmente palpável, a gente precisa do quê? De um tempo maior de consulta, a gente precisa de atenção, a gente precisa de olho no olho. É isso que muda conversão em consulta, porque por muitas vezes a pessoa sai do consultório já procurando o próximo médico. Procurando o próximo médico, compra sempre comparação e ganha aquele médico que tem, claro, maior experiência, maior estudo, mas que tem também um maior tempo para ouvir e para tirar as dúvidas. Então, esse conjunto é o conjunto perfeito para aquele médico que quer transformar mais, né? Então, a gente não está falando aqui sobre o médico vender mais, a gente está falando sobre o médico trazer mais transformação, certo? E para que ele traga maior transformação, é isso que ele precisa realmente, esse conjunto completo. Certo? Certo. Gostou do nosso bate-papo aqui? Foi excelente. Foi gostoso? Que legal. Ó, aqui tem um presentinho para você, quer ver? Abre aí. A Gabi vai filmar também. Muito obrigada. Aqui os bastidores. Caixinha surpresa. Mais um episódio. Olha a caixinha surpresa. Abre lá pra câmera. Qual câmera que ela abre? Pra essa aqui? Abre pra essa aqui, ó. Minha Olha plaquinha. que linda a sua plaquinha pro Obrigada, consultório, Luiz. que realmente é um símbolo de excelência em gestão e atendimento, em acolhimento pro paciente, que é tanto que a gente Plaquinha. busca, né? Quando a gente Excelência. fala em marketing médico, muitas ainda entendem da forma errada, mas o que a gente trabalha dentro do marketing, da gestão de todos os processos é o quê? Realmente olho no olho do paciente, transformar o paciente da melhor forma, trazer uma experiência, ouvir mais, é sempre isso que a gente fala, é isso que você busca. Parabéns e obrigado por hoje. Eu que Fiquei muito agradeço feliz. pela conversa. Tá bom? Obrigada. Deixa eu dar um beijo, dá pra arrastar aqui, ó, daí a gente arrasta assim, daí aparece na câmera. Travou? Surpresa. A gente faz um videozinho aqui. Mais um, beijo, até a próxima. Valeu!